Economia é com ela, Juliana Rosa, falando sobre produção industrial. Juliana, olhando o número de perto no mês, olhando o número mais de longe no ano, conclusões diferentes, né, Juliana? Exatamente, né? E o dezembro veio bem forte, viu? Esse dado da indústria. Boa tarde para você, para a Débora, Boa Fábio, nosso tarde. ouvinte. Previsão, né, era crescimento de 0,2, ali perto do zero em dezembro, porque dezembro normalmente é um mês fraco para a indústria. A produção normalmente é entregue até novembro, as fábricas dão férias coletivas na segunda quinzena de dezembro. Então, tradicionalmente já é um mês mais fraco e a indústria também é um setor que sofre muito com juros altos, né, ao longo do ano passado. E o número, ao invés de 0,2, veio alta de 1,1%. E o que é mais interessante é que não só esse dado vem mais forte, como foi o quinto mês seguido de alta da produção da indústria. Então, normalmente em economia, quando vem um dado só assim fora da curva, você fala, bom, pode ter sido algo pontual, né? Uma recomposição de estoques, enfim, às vezes de um setor específico e tal, e os economistas sempre falam, não, vamos aguardar para ver se é uma tendência ou se foi uma coisa pontual. E aí, como são 5 meses seguidos, então parece que, de fato, a indústria conseguiu respirar um pouco mais do que era esperado. Agora, quando a gente vê aqui a parte do ano, né? Primeiro, o ano cresceu nada, né? Ficou andando de lado a indústria, 0,2%. E, principalmente, quando a gente fala de indústria, a gente pensa em indústria mais de produto, né? Mas esse resultado inclui também a indústria de petróleo e minério de ferro, extração mineral e tal. E essa parte extrativa foi muito boa. Se a gente tirar essa parte extrativa e pegar só a indústria de manufaturados, né, que é de produtos, essa acumula uma queda no ano de 2023. Então, você tem movimentos diferentes. O que ajudou aqui no finalzinho do ano foi um aumento expressivo na parte de produção de vestuário, que cresceu 14% de um mês para o outro. Pode ser ali uma demanda de Natal, mas realmente veio bem forte. Pode ser uma boa notícia, né, de fôlego econômico. E a parte de produtos alimentares, essa vem indo bem, tá? Porque como o consumo ano passado começou a melhorar por conta de redução um pouco do endividamento, os juros começaram, né, a baixar e tal, algumas coisas foram mais consumidas, mas principalmente coisas mais baratas, como alimento. Então, essa parte de produtos industriais do setor de alimentos já vinha crescendo e cresceu também no mês do Natal, ali em dezembro. Para frente, né, o que os economistas estão dizendo é que se abre uma perspectiva mais positiva para o ano agora de 2024, ao invés de crescer, a previsão média estava 1,3, mais ou menos de crescimento da indústria esse ano, agora já se prevê um espaço aí talvez para crescer 2%, crescer com mais força. A gente está vendo os esforços do governo para poder estimular o setor, né, com o novo plano da indústria. Enfim, mas não está muito claro ainda como vai ser esse impacto, né, desse programa, ainda não tem uma clareza ali de impacto, de como que ele vai funcionar na prática. E, de qualquer maneira, a previsão é de um ano melhor para a indústria, porque a expectativa com esse juro menor é que os segmentos que sofreram muito ano passado, a parte de máquinas, coisas mais caras também, eletrodomésticos, normalmente as pessoas compram parcelado, né? Isso sofreu muito. Então, a perspectiva já era, para esse ano, um desempenho melhor, com juro menor e uma expectativa de redução de endividamento e inadimplência dos consumidores. E aí vamos acompanhar, né? De qualquer maneira, você sabe que a gente conversa muito sobre isso, né? Isso não muda a visão de que a indústria, ela apresenta problemas estruturais graves, né? De competitividade. Tanto a questão tributária, né? Que vem em boa hora para ajudar o setor, como o próprio desafio enorme de se modernizar com a tecnologia nova, né? Hoje a nossa indústria já estava muito ultrapassada e ficou mais ainda. Então você tem um desafio estrutural muito grande ainda para reerguer esse segmento.
Juliana, a população brasileira deve ter crescido 0,5%, pouco menos, mas perto de 0,5% no ano de 2023. Então, quando você pensa que a indústria cresceu 0,2%, você tem um número maior de pessoas consumindo um número um pouco maior de bens, produtos e tal, né? Quando você pega a indústria de transformação, aí você tirou, claro, quando você tira petróleo e tira mineração, você deu uma derrubada na indústria brutal. E todo o conjunto de indústrias no Brasil, que gera emprego e tal, se você separar, colocar mineração de um lado, né, que é petróleo e mineração, enfim, minerais normais, e você colocar toda a indústria de transformação do outro, quem gera os empregos é a indústria de transformação, é onde está a economia que faz a geladeira, né, que faz os carros, aquela coisa toda. E esse daí andou para trás, como você falou. Com um detalhe que eu queria te ouvir, que o Brasil já teve metade na indústria da produtividade americana. Já teve metade. Hoje tem 1/4. E se a gente investir o que a gente está investindo, o que o governo promete investir nesse programa de indústrias que a gente não entendeu coisa nenhuma, nós não vamos voltar a ter a produtividade que a gente já teve um dia de metade da produtividade americana. Teria que investir mais ainda. Teria que investir, o governo teria que colocar o dobro do que está colocando por ano, para que a gente, num prazo de alguns anos, não 1 nem 2, mas alguns anos, talvez 8 a 10 anos, a gente volte a ter metade da produtividade americana. Que é pouco, se você pensar que é metade da produtividade americana. Então, tem uma cilada aí, Juliana, que sai da macroeconomia, né? Porque você caindo a taxa de juros, naturalmente as empresas vão investir mais. Mas tem uma cilada aí que é preciso fazer a tal da reindustrialização, a neoindustrialização, mas do jeito que o governo falou, isso eu não sei se vai virar. Não sei o que você está colhendo de informação sobre isso. Total. Ninguém tem uma clareza. Eu até perguntei hoje, Eneg, a partir desses dados, porque eu até estou pegando os números aqui que você está trazendo, dessa diferença realmente tem uma discrepância, né? A indústria extrativa cresceu em 2023 7% e a indústria de transformação teve uma retração de 1%. Então, a indústria de transformação encolhe 1% em 2023, enquanto a indústria extrativa cresce 7% e na média dá esse 0,2%, né? Mas claramente a indústria de transformação, como você falou, que é a que gera emprego, gira a economia ali no dia a dia e tal, você tem um encolhimento desse setor. E aí quando a gente fala de produtividade, justamente uma parte importante é a parte de tecnologia, né? A gente tem uma indústria muito defasada e com a corrida por desenvolvimento tecnológico, e o investimento necessário ele é gigantesco. E aí a sensação que você tem hoje, Eneg, é que você tem um plano da indústria para poder sustentar um pouco mais o setor esse ano, pode ajudar, está focado em investimentos verdes, né, e sustentáveis. A gente sabe que o Brasil tem um potencial grande disso, mas o que é fundamental? Mais do que esse plano é a confiança de que o Brasil vai crescer, que ninguém investe no país se o PIB não cresce, né? Se as pessoas não vão consumir mais, ninguém vai investir sem uma perspectiva de continuidade desse processo de crescimento econômico. Então, claro que a gente está vivendo um momento favorável, juros menores, inflação em queda, isso é positivo, mas a sustentação desse quadro positivo para a economia e para atrair investimentos, seja estrangeiro, seja nacional, eu preciso ter essa confiança. E o que eu sinto, Eneg, é que não tem uma clareza do quanto que existe um plano hoje que garanta que não vai ser um voo de galinha, não vai ser apenas um impulso de curto prazo, como já foram outros planos, né, no passado da indústria e que não conseguiram sustentar estruturalmente, porque o que se teme, no fundo, é que o programa acabe gerando
um aumento de endividamento do governo, né? O governo tem falado que isso não vai acontecer, mas você tem uns detalhes ali do programa que precisam ainda ser esclarecidos, né? O quanto que o governo, no final das contas, o Tesouro, é quem financia o BNDES em última instância, né? Então, você tem detalhes e há sempre aquela pulga atrás da orelha se é um plano que é estruturalmente ali sustentável ou se corre o risco de, no final das contas, acabar endividando mais o governo e gerando a perda dessas conquistas que a gente vem colhendo esse ano, que é juro menor, inflação menor. Então, vai ser importante entender, ter uma clareza, uma transparência, né, desse plano industrial, aí como você falou, que ninguém está entendendo muito bem como que ele vai se dar na prática. É isso aí. Juliana Rosa, Economia é com você. Voltamos a falar, então, segunda-feira, você conversando com o Band News no meio do dia, porque eu estarei em férias, Juliana Como Rosa. assim? De novo? Não, fala baixo. Senão o RH escuta e aí cancela. A Débora Alfano sempre fala assim, você não recebeu o e-mail do cancelamento? Eu olharia Dá a uma caixa de olhada antes mensagens. disso aí. Ô, Débora, por que o INEG tem direito a 60 dias de férias? Pois é, ele fica falando aí E do os nosso juízes período de brasileiros? descanso, mas vai voltar só em agosto. Descanso, Brincadeira, né? agosto, Agosto é de isso Deus. mesmo. Valeu, Juliana. Beijo. Um beijo, bom Obrigado.